Ok, estamos de volta com a segunda parte do nosso programa de hoje, entrevista da tarde, ao vivo, na sua TV Rio Branco, canal 8.1, agora são 13 horas e 39 minutos no Acre. Se você chegou agora, se você sintonizou o seu televisor agora no canal 8.1, nós estamos aqui a conversar desde o início do programa com o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar aqui do nosso estado, Cesário Braga. Superintendente, lembra então da pergunta feita na virada do bloco. E aí, o que fazer para amenizar, ou seja, minimizar os efeitos para quem mais precisa e quem menos tem poder aquisitivo? Rapaz, Muniz, eu acho assim, as cheias elas vão trazer uma carestia para a produção, isso é um fato. Eu falei aqui mais cedo da banana, que como eu vi muitos bananais que foram inundados, a tendência é que o preço da banana ele aumente, diminui a oferta. Isso, é a chamada lei da procura e da oferta. Aumenta o preço. O que eu acho que a gente tem que fazer é incentivar o cultivo. Todo mundo fala muito de que a gente tem que investir na agricultura, o agro, mas quando a gente olha no orçamento mesmo, a gente olha para o orçamento das prefeituras, para o orçamento do Estado, esse investimento é incipiente. Eu acho que nós temos que pegar esse momento e ampliar esse investimento na agricultura familiar. Eu tenho uma tese que eu tenho difundido por todo o Estado, Muniz, que é o seguinte: para mim, o futuro do crescimento do Acre está na agricultura familiar, porque a agricultura familiar é geração de renda com distribuição. Eu acho o agronegócio importante, mas ele concentra. A agricultura familiar, ela gera renda e distribui essa renda em mais famílias. Eu acho que a gente tem que ter um investimento do Estado. Mas a gente fala assim numa força de expressão, porque tudo é agronegócio, tudo é agro, né? É, mas eu digo para a agricultura familiar porque a gente tem que ter esse olhar para o pequeno agricultor. Por falar nisso, superintendente, qual foi o investimento feito o ano passado por meio do seu ministério? O ano passado, a nossa principal política, Muniz, de investimento é através do Pronaf. E o ano passado nós tivemos mais de 228 milhões investidos a partir do crédito no estado do Acre. E a gente tem um cálculo que isso pelo menos dobra no rodar da economia. Quando a roda da economia começa a girar, isso roda. Porque a maior parte desse recurso ele é destinado para a compra de gado. Então, os nossos produtores trabalham com recria, compra a vaca para pagar a conta no bezerro. Então, isso faz com que o nosso dinheiro circule. Nós estamos atrás de fazer com que isso rode mais. Para você ter uma ideia, hoje, eu conversei com a nossa superintendenta do Banco do Brasil, a Patrícia, tem 150 milhões na esteira do Banco do Brasil só esperando o dinheiro. Eles estão com disposição para emprestar, os projetos estão prontos e estão esperando chegar dinheiro. Mas com linhas de crédito especial? O Pronaf é uma linha de crédito especial. Ela trabalha basicamente com 3 taxas de juros. 2% para a produção agroflorestal, plantar açaí, plantar SAF, 4% para a produção de alimento e 6% para implementos agrícolas. Você está falando de taxa anual? É taxa anual, juro anual. Tá. Me tira outra dúvida. Quem integra o Pronaf pode se habilitar a receber dinheiro também pelo FNO? Não, são questões diferentes. O FNO é para quem saiu do Pronaf, é quem já está numa condição financeira melhor, aí disse, agora eu não vou mais para o Pronaf, eu vou entrar na linha do FNO. E a taxa de juros é um pouquinho mais alta? É um pouquinho mais alta, porque nós temos uma taxa de juro equalizado nos bancos privados e no Banco do Brasil e na Caixa, e nós temos o nosso fundo, que também é o FNO, que é o fundo do BASA, só que é aplicado para o Pronaf. Juros mais baixos. Muito mais baixo do que o aplicado. A taxa de juros está, acho que 11,25. Em alguns anos aí, anos anteriores, nós deixamos recursos voltar. Os recursos voltaram. Esse ano eu vou dizer para ti. Por que isso ocorre? Muniz, deixa eu falar uma coisa para ti. Esse ano não tem recurso voltando. Nós estamos precisando de mais recursos. Como eu te disse, 150 milhões, nós estamos na briga para conseguir ampliar no Banco do Brasil, 150 milhões que está na esteira, esperando o recurso. Nós estamos orientando dizer o seguinte, não tem no Banco do Brasil, vá no BASA. Porque no BASA tem recurso para que a gente possa fazer isso. E o nosso superintendente Edson tem aberto as portas para a gente conseguir avançar nisso. Os bancos de cooperativa estão emprestando muito, Sicob, e assim, então está rodando bem. Falamos do passado. E para este ano, qual é a proposta? A proposta nossa é aumentar. Inclusive, no próximo Plano Safra, o diretor que veio aqui, o José Henrique, ele é o responsável pela elaboração do Plano Safra do governo do presidente Lula para a agricultura familiar. A previsão do Plano Safra passado é de julho a julho, tá, Muniz? Era de 411 milhões. Eu disse para ele, eu digo, meu filho, se tu mandar menos um bi pro Acre, a gente vai ficar feliz. A gente quase mais que dobrar
do que foi do ano passado. Justamente porque a gente precisa desse investimento para se recuperar, inclusive, desse momento difícil que a gente está vivendo. Ô, superintendente, na chamada RESEC, Reserva Chico Mendes, são acho que 7 municípios, né? É. Muita gente acha que é só Chapuri Brasileira, são 7 municípios. Não. Assis Brasil, também, Chapuri, Brasileira, Capixaba, Rio Branco, Sena Madureira. E se você for levar do ponto de vista territorial, é quase a metade do Acre ali. É 1 milhão de hectares. Então, há alguma ação especial para atender esse pessoal lá? Nós estamos trabalhando com ação especial direta para o extrativismo. Inclusive, na semana que vem, a Reserva Extrativista Chico Mendes vai estar fazendo aniversário. Vamos ter uma agenda lá em Chapuri, eu não sei se vai dar certo, porque a gente está esperando, inclusive, para ver como é que está esse regime das águas. E nós estamos trazendo uma equipe, inclusive, um especialista em comércio internacional, que chama Fernando Naufal. Tem uma equipe pensando como é que a gente consegue trabalhar um produto importantíssimo na reserva, que é a castanha. Nós estamos querendo encontrar um mercado na Europa que compre a nossa castanha e que pague um preço a mais pelo serviço ambiental que a gente promove, a gente, que eu digo aos nossos produtores, os nossos extrativistas promovem quando eles preservam a floresta para fazer a coleta da castanha. Assim como já acontece hoje com a borracha. Numa estratégia aqui da Cooperac, eu venho até fazendo propaganda aqui da Cooperac, que é uma cooperativa fantástica. Já aqui. é consolidada já. A Cooperac eu mando um abraço aqui para o meu presidente, companheiro de Araújo. Já ultrapassou as barreiras, né? Já eles têm essa estratégia fronteiras, consolidada com látex, que eles pagam um valor a mais para o seringueiro, e nós estamos procurando um caminho parecido para a castanha. Eu acredito muito assim, que se a gente conseguir melhorar o preço da castanha e da borracha, nós estamos fazendo uma estratégia de gerar renda e de manter a floresta em pé. Porque, Muniz, eu vou só para me dizer uma coisa aqui para você. Para mim, qual é a prioridade da minha vida nessa relação com a floresta? Não adianta o cara que desmatar estar numa condição melhor do que o cara que preservar. A gente fala de preservação, mas a gente tem que falar de renda para o nosso trabalhador que preserva ainda a floresta. Ainda bem que você se preocupa. Isso, para mim, é central. Aproveitando, não atrapalhando, só para não perder o fio da meada, não estou querendo aqui dizer que você é o salvador da pátria, mas é alguém que tem mais sensibilidade. Muitos produtores, inclusive lá da RESEC, quando souberam que você estaria aqui conosco, olha só, tem coisa grave acontecendo lá. Pessoal do IBAMA, qual é o outro? ICMBio, querendo resolver tudo com o 38 na mão e o Código Florestal na outra. Não é bem assim. Esse pessoal precisa de sobrevivência, precisa de mão amiga do poder público. Eu acho assim, Muniz, tem duas coisas. Primeiro, assim, nós estamos vivendo um período difícil de cheias. E nós não podemos negar que esse período, esse regime de cheias, tem a ver com as mudanças climáticas, sim, de onde o desmatamento é uma parte crucial. Aqui no Brasil, a principal emissão de gases do efeito estufa vem do desmatamento. Então, nós temos que parar com o desmatamento. Agora, não adianta chegar de um lado só, querendo proibir, dizer que não pode, se a gente não criar alternativas. Eu tenho uma tese, Muniz, que eu converso muito com os nossos trabalhadores, que o cara... Não adianta o produtor, o filho do produtor, ver o pai dele trabalhou a vida toda, aí tem uma casinha de madeira, uma bicicleta, o banheiro não é dentro de casa, o banheiro é lá fora, e ele olha para o vizinho dele, que desmatou tudo, aí a casa é de alvenaria, o cara tem uma caminhonete, o filho dele conseguiu estudar fora, mudou de vida. Então esse cara aqui que preservou, o filho dele diz, quando meu pai for, eu vou derrubar também. Então, ou a gente cria alternativas econômicas de verdade, para quem protege a floresta, ganhar renda, sim, porque o que protege a floresta hoje, sabe o que é? É a produção da castanha e a produção da seringa. É isso que protege a floresta. Eu não sei se você ficou sabendo, mas lá derrubaram pontes, queimaram barcos de próprios produtores. Eu acho isso um equívoco. Eu não entro no mérito do que é o trabalho da fiscalização. Não estou falando de invasores, não, de gente de lá. Não, eu estou falando, eu não entro no mérito do trabalho da fiscalização, porque tem que haver a fiscalização. E eu sou muito sensível. Eu não conseguiria fazer uma situação dessa, Muniz, porque... Primeiro que são meus companheiros. E como eu digo sempre, na Reserva Extrativista Chico Mendes, eu não entro na varanda. Eu vou na cozinha, porque eu conheço os moradores que tem lá. E quando eu falo que o que nós temos que buscar é alternativa de renda de verdade, é porque eu quero botar dinheiro no bolso dos meus companheiros e companheiras que moram dentro da Reserva Extrativista Chico Mendes, da Reserva Extrativista lá do Casumba Iracema, da Alto Juruá, da Alto Tarauacá, das nossas populações indígenas, porque é quem protege a floresta. Eu tenho uma crítica de que muito do recurso do Fundo da Amazônia, que a gente fala muito, não chega na ponta. Infelizmente. A gente está buscando alternativas, Muniz, para que esse dinheiro chegue na ponta. Não do Fundo da Amazônia, porque tem uma regulamentação própria, mas buscando alternativa. Quer ajudar a preservar a floresta?
Vamos botar recursos para melhorar o preço da borracha, para melhorar o preço da castanha, para melhorar o preço do óleo de copaíba, do óleo de murmuru, de quem está plantando açaí. Vamos pensar alternativas de produção para essas famílias. Eu preciso dar renda para essas famílias. Porque se o cabo não tem dinheiro, de fome ele não vai morrer. Ele vai derrubar, vai botar o roçado dele, vai criar o boi dele. Se eu não der alternativa para ele, ele vai seguir a que tem. Mesmo que tenha multa, mesmo que o pessoal fiscalize. Para mim, a solução para a Amazônia, na minha opinião, é o quê? Ou a floresta dá renda de verdade, ou a floresta vai terminar caindo, infelizmente. Surpreendente, o doutor Henrique, como você falou, ele é coordenador também do PRONAF. Ele viu de perto a situação aqui. Qual a importância de tudo isso em termos de ganho para esses produtores rurais? Eu acredito assim, que eu já estava falando hoje com a assessoria do ministro, o Eric, conversei com o ministro, mandei para o ministro um relatório do que foi a nossa visita, do que foi a nossa agenda aqui. Hoje de manhã, a nossa secretária-geral lá do Ministério já encaminhou alguns ofícios para o MDS. Nós estamos com um processo trabalhando já para a gente construir essas soluções. E o Henrique, para mim, é a testemunha viva. Eu disse para ele, eu digo, Henrique, não adianta ver foto, não adianta ver vídeo, você tem que ir lá na ponta. Por isso que nós fizemos questão, eu e o secretário Tchê, de levar ele no Rio, para ele olhar a produção no Rio, para ele conversar com um produtor. O produtor lá, nós conversamos na casa do seu Francisco. Ele estava na hora descascando uma macaxeira para fazer uma farinha d'água. E ele falou disso, ele disse, eu sou comprador de banana, não tem banana, vamos ter dificuldade. Vai diminuir a macaxeira, vai subir o preço da macaxeira. Então de produtor ele virou comprador. Não, ele tem um processo de organização muito bom. E ele falou da Ceasa, falou de toda a estratégia logística. É um produtor que entende a estratégia logística da produção. Aliás, eu acho que mais gente tinha que conversar com os produtores, porque tem muita gente que acha que conhece as soluções, mas não conversa com o produtor. Nada melhor que conversar com quem está lá. Com quem vive disso de verdade, não com quem só conversa. Conversei aqui com o Cesário Braga, superintendente do Ministério da Agricultura e Reforma Agrária aqui no nosso estado. Superintendente, foi um prazer conversar contigo, querendo acrescentar algo, falar alguma coisa a mais. Ainda há tempo, sim. Ô Muniz, eu acho assim que eu só queria dizer para os nossos telespectadores que o governo do presidente Lula está preocupado demais com a situação que a gente está vivendo aqui no Acre e também está preocupado com a agricultura familiar. Quando ele cria o MDA de volta, ele recria o MDA, é para criar uma porta para a agricultura familiar. E nós estamos ali no MDA trabalhando, organizando, articulando e conversando e procurando encontrar soluções para que a gente possa fortalecer a agricultura familiar no Acre. Como eu disse, eu acredito que a agricultura familiar é a melhor estratégia para o desenvolvimento do nosso estado, porque é uma estratégia que gera riqueza e distribui renda. Muito obrigado, superintendente. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Obrigado. Ok? Estamos aqui sempre. É nóis, valeu. Depois do intervalo, eu volto para conversar com Alan Souza. Ele é o nosso representante aqui da Help Multas. Você foi notificado, sua carteira foi para o espaço, a sua CNH está comprometida, ele resolve o problema assim, de forma legal, dentro da lei. Até já. Sabe que os ambientalistas...